Bom dia, que a paz de Jesus esteja com todos nós nesta manhã. Hoje, neste dia, Dia dos Pais, quero parabenizar aos pais, a todos os pais, os encarnados e desencarnados. E que Jesus abençoe com muita luz, paz e sabedoria. E dando continuidade aos nossos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, hoje nós vamos ver o capítulo 70, Poderes Ocultos. E Emmanuel começa então com esse versículo: E onde quer que ele entrava, fosse nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos na orla de seu vestido, e todos que nele tocavam saravam. Está em Marcos, capítulo 6, versículo 56. Neste versículo, temos uma descrição de Jesus, dos poderes extraordinários que ele possuía pela sua própria condição de espírito puro, e em perfeita comunhão com o nosso Pai. Esse magnetismo amoroso, as vibrações sublimes que envolvem, que transformam, que elevam, que consolam, que curam, são poderes que vemos no Cristo, no grau ao máximo, As pessoas que se aproximam de Jesus sentiam seus corações embalados pelo seu amor. E mais perto de nós, do nosso tempo aqui, temos relatos nesse sentido do nosso querido Chico Xavier, em que as pessoas que iam visitá-lo, ao se aproximarem a 5 metros do Cristo, já sentiu-se aquela emoção, embaladas pelo aquele amor, pelo aquele magnetismo amoroso do Cristo. Então, aquele magnetismo, aquelas vibrações sublimes que saía do Chico, fazia com que as pessoas sentissem essa emoção. E façamos então uma ideia de como não era quando era com Cristo, na época do Cristo. Lembrando daquela passagem da mulher hemorroíça, em que Jesus estava caminhando entre a multidão e estava lá sendo espremido pelas pessoas, Muitos queriam estar pertinho de Jesus. E quando a mulher hemorroíça toca na orla do seu vestido, das suas vestes, ele diz: saiu de mim uma virtude. Alguém me tocou em meio a todos esses. Que interessante, Alguém tocou na veste e ele sentiu sair aquela virtude, E Pedro pergunta-lhe: como sei quem te tocou? E Jesus diz: alguém me tocou espiritualmente. Esse é um toque mais profundo. É o toque daquele que se esforça para estar mais próximo de Jesus. Então é esta nossa fonte de cura. Jesus era uma usina de luz, de vibração, de magnetismo curador e sublime. E ele continua nos envolvendo, porque ele não está distante, continua conosco, O que precisamos é nos sintonizarmos com esse amor e com essa vibração. Então, muitos eram curados por Jesus. Os enfermos eram colocados nas praças, em macas, e Jesus passava, e com seu magnetismo as pessoas eram curadas. Em muitos casos, a cura não era possível. Porque a enfermidade era necessária para o espírito, E Jesus, como ninguém, sabia o que era melhor para cada um.
a cura ou não do corpo físico. Ou que a enfermidade continuasse porque tinha ali um propósito educativo. Então, aquela doença era necessária, né? Para aquela pessoa poder aprender, evoluir, né? Se tornar melhor. Então, temos também um grande exemplo de poderes extraordinários, de Eurípides Barçanufo, este fiel apóstolo de Jesus, de um coração dedicado às curas que ele fazia, o amparo aos enfermos, aos aflitos, né? A sua capacidade, por exemplo, da bicorporação. E que ele deixava o seu corpo ali adormecido e ia fazer um parto, né? Ele estava numa escola, dando aula ali, né? Pedia licença aos seus alunos e ia fazer o parto. Sentia quando alguém estava precisando, ia, né? E aí o pai da criança chegava na escola pedindo auxílio para que ele fosse até lá fazer o parto, dizendo: minha esposa está dando à luz, preciso que vá até minha casa, né? E Eurípides Barçanufo dizia: já está tudo bem, porque até ele chegar lá na escola, Eurípides Barçanufo já tinha ido lá fazer o parto, né? Mas o pai não aceitava e era preciso levá-lo até lá. E quando lá chegava, a esposa dizia: mas Eurípides, o senhor voltou aqui? Está tudo bem. Então veja a capacidade do Espírito, especialmente quando eles caminham iluminados pelo amor. Então ele estava ao mesmo tempo em dois lugares, na escola e lá fazendo parto. Então esse é o fenômeno de bicorporação, né? Todavia, muitas vezes vemos grandes médiuns em indivíduos que não têm a maturidade firmada, uma maturidade firmada, né? Que usam desses potenciais mediúnicos para interesses próprios, para fins menos dignos, né? Mas há sempre um limite para esse poder, quando ele não está associado ao bem. Porque só aqueles que seguem no caminho do bem e do amor abrem as possibilidades infinitas para o espírito. O mal, o interesse, o egoísmo pode até impressionar com os fenômenos de efeitos, como a eloquência, né, e etc. Mas eles têm sempre um estreito limite quando compara-se com o desenvolvimento dos poderes do Espírito a serviço do amor. E em Jesus vemos isso. Então, esse é o poder de fato, ainda oculto em nós, que a gente precisa desenvolver. E Emmanuel começa dizendo: não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, aquisição de poderes ocultos, que lhes confira a posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enche-se das afirmativas de grande alcance. Emmanuel, nesse parágrafo, ele fala sobre alguns estudiosos que procuram ansiosos a obtenção de poderes ocultos. Querem se destacar, querem ser notados, e muitas vezes esses indivíduos fazem declarações grandiosas para chamar a atenção. Esses indivíduos que buscam o reconhecimento ou o poder de forma precipitada não compreendem que a verdadeira conquista requer um processo mais profundo e demorado. Esses indivíduos que agem para serem notados não entenderam que para alcançar resultados significativos
requer tempo e paciência. A verdadeira obtenção de poder ou sucesso não vem de ações impulsivas, né? Mas sim de um compromisso a longo prazo com o crescimento pessoal, paciência, disciplina e perseverança. O indivíduo que quer milagres, que quer facilidades, favoritismo, está mal informado, está mal intencionado. Suas intenções, na verdade, são fundamentadas na vaidade, né? No desejo egoísta, mesquinho, de serem conhecidos pelo mundo, de receberem aplausos, né? Do mundo material, do homem, de serem levados a uma condição de sucesso, de notoriedade, e não pelo real desejo de progredir, de melhorar para melhor servir, para ser mais útil às outras criaturas. E todo ato precipitado, feito impensadamente, pode estar sendo movido por emoções perturbadas, por um processo obsessivo ou fascinatório. Muito importante que se reflita sobre as nossas buscas espirituais, seja no centro espírita ou onde for. Na questão 897, Allan Kardec pergunta aos espíritos: é censurável essa postura do indivíduo de querer melhorar-se, fazer o bem pensando em alcançar uma melhor condição na vida espiritual, na vida futura? E os espíritos respondem: cuidado. O bem tem que ser feito desinteressadamente. Quando se faz o bem, com certeza encontrará melhor circunstância na vida futura, né? Mas, se ele o faz tendo no outro apenas um instrumento e não com amor de fato, ele estará perdendo as possibilidades de crescer com aquele bem que ele faz. Mesmo fazendo o bem para o outro, ele não estará colhendo, né, nada desse bem para si. E se não estiver fazendo, né, com desinteresse. Então, a intenção é o mais importante, é o que vai dentro do coração. E Emmanuel continua: o anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Aqui, Emmanuel reconhece que é positivo ter desejo de se melhorar, buscar o equilíbrio e manter a paz. A pessoa que está no caminho do serviço, melhorando-se a cada dia, vai se destacando naturalmente e passa a ser mais observado, né? Passa a ser tido como um referencial. Mas não é porque ele está buscando a notoriedade. A notoriedade foi uma decorrência, né, do trabalho dele que cresceu. Chico Xavier é um exemplo, pois foi quem mais fugiu da notoriedade e alcançou tamanha notoriedade. Mas não porque buscou, foi uma decorrência, né, natural de um trabalho sincero, humilde, sem interesses mesquinhos e tudo mais. Então deixamos Jesus decidir onde estejamos. Façamos a nossa parte, nos esforçando, melhoremos a cada dia, trabalhemos, vamos à luta.
E vamos deixar que Jesus decida se estejamos em posições de mais destaque, que demandam muito mais vigilância, ou se em posições abnegadas, anônimas, apagadas, mas também com seu valor necessário para o crescimento do espírito. E continua Emmanuel: ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curasse de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor, no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. Então, ninguém na Terra teve tantos poderes do Espírito quanto Jesus. E em nenhum momento utilizou-se dele para destaque, facilidades ou em busca de aplausos. Quando se viu em dificuldades, não recorreu aos seus poderes. Os poderes que ele utilizou para amparar a tantos, curando, consolando, aliviando, instruindo. Na hora que ele era injustiçado, perseguido, ele silenciou. E fiel a Deus e aos seus desígnios, foi até o fim. No silêncio, no amor e na caridade, Jesus tinha habilidades incríveis, como curar os doentes, restaurar a visão aos cegos, Jesus curava os paralíticos de nascença, os cegos de nascença, com um simples toque. Jesus era capaz de refazer tecidos, músculos e órgãos. Curava o leproso, constituindo os seus membros, muitas vezes já destruídos. Os paralíticos, com os músculos atrofiados, voltavam a caminhar. No entanto, quando estava sofrendo na cruz, aquele que usou do seu magnetismo para curar a tantos, não usou seus poderes para se salvar. Em vez disso, ele seguiu a cumprir seu papel de amor e serviço, mesmo em seu próprio sofrimento. Então, para os outros, o máximo das suas potencialidades. E para si mesmo, nenhum privilégio nem facilidades. A mensagem é que, mesmo tendo grandes poderes, o verdadeiro propósito é servir e seguir o propósito com amor e humildade. E Emmanuel termina dizendo: é compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que antes do nosso permanece o bem dos outros, e que esse bem distribuído no caminho da vida é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Então, esse o bem distribuído com desinteresse, o bem dos outros, e não pensando apenas no bem de nós mesmos. É esse bem desinteressado que falará por nós. A faculdade mediúnica, as possibilidades de magnetismo, a eloquência, o brilho, a inteligência, fortuna, o poder, o cargo, não adianta de nada
se não estiver ali a nossa contribuição, ofertada em vida, com sacrifício de nós mesmos, do bem desinteressado para todos. O bem a serviço da coletividade e dos corações. O foco deve estar em ajudar os outros e fazer o bem. Por isso é que realmente o que conta e será reconhecido por Deus e pelos homens. Vivamos pelo bem, e o bem se fará nosso advogado em toda parte. E assim termino, agradecendo a todos pela atenção. Um ótimo domingo, um feliz Dia dos Pais a todos. Obrigada.